Olá, eu sou Viviane Machado e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia e sustentabilidade com conversas que podem transformar a sua empresa. O episódio de hoje é especial. Para marcar o mês do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, convidamos duas lideranças femininas para falar sobre equidade de gênero nas organizações. Vamos nessa? Hoje eu recebo a Viviane Mansi, que é diretora de Relações Institucionais na Diageo. A Diageo é uma empresa que fabrica bebidas destiladas e é uma multinacional. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vivi, pelo convite. Sempre bom conversar sobre temas como esse. A Diageo é cliente da Comerc Energia. Nós fazemos a gestão de energia da fábrica da Ipioca, no Ceará. E para completar o bate-papo, eu recebo a Marina Gazzetti, que é diretora de Gente, Comunicação e HSE da Comerc Energia. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, Vivi, pelo convite no Comercast e bem-vinda aqui conosco na Comerc, Viviane. Que joia, é um prazer. E para a gente começar o bate-papo, eu vou direcionar minha pergunta para a Viviane, contar um pouco para a gente sobre a Diageo e qual é o seu papel na empresa. Que joia. Sempre bom, sempre gostoso falar de onde a gente está, de onde a gente acredita e ajuda a construir. A Diageo, gente, é a empresa que faz marcas que, em algum momento, quem é adulto já passou por elas, né? Então, Smirnoff, que a gente fala de destilados, né? Smirnoff é nossa vodka, Ipioca, nossa cachaça. Nós trabalhamos bastante a carteira de whisky, como família John Walker, que eu acho que é a nossa família mais importante. Mais uma em cada 3 garrafas que são vendidas no mundo de whisky, uma é da Diageo. E Tanqueray também, que é um gin. Então, o nosso portfólio tem várias marcas, mas essas são as mais importantes. E o meu papel lá dentro é trabalhar 3 áreas. A primeira delas é políticas públicas, a segunda é comunicação corporativa e a terceira é ESG. Que interessante, né? E acho que vai ser um bate-papo bastante produtivo, principalmente porque a gente tem aqui a Marina também, que trata dessas áreas aqui na Comerc Energia, de alguma forma. E aí, Marina, já que a gente já está apresentado, você já participou de algumas outras edições aqui do Comercast, mas eu queria que você também se apresentasse e explicasse um pouco sobre o seu papel na Comerc. Legal. Bom, hoje eu estou como diretora de Gente, Comunicação e HSE. São 3 áreas que são diferentes, mas elas são correlatas de certa forma. Então, eu falo que quando a gente trata de gente, a gente trata de cultura. Isso acaba abarcando tudo que se refere a HSE, a ESG e comunicação na organização. Então, as áreas são correlatas. Estou na Comerc desde 2022, tem sido aí uma jornada muito interessante. Marina, para a gente começar já a tratar do tema do episódio, que é sobre equidade de gênero, eu queria que você contasse um pouco sobre essa tua trajetória até chegar aqui na Comerc, nesse papel de liderança principalmente. Bom, a minha trajetória ela é construída principalmente em recursos humanos. Então, ao longo do tempo, eu fui ganhando outras matérias, né, conforme eu fui crescendo na carreira, mas eu falo que a minha raiz mesmo ela é em recursos humanos. Eu trabalhei sempre no setor elétrico. Eu tive um período de 1 ano e meio em outro setor, na indústria, mas o setor elétrico foi a predominância da minha carreira. E já entrando um pouquinho no nosso tema, né, de equidade de gênero, eu sempre estive em empresas que tinham homens nas cadeiras de liderança. Então, predominantemente homens. E falando um pouquinho assim dos desafios, né, que eu vi ao longo dos anos, um dos principais foi não conseguir enxergar uma mulher para me inspirar e admirar na alta liderança. Nessa trajetória de recursos humanos, eu passei por cadeiras como a de business partner, e que eu diria que é uma das cadeiras mais legais de RH, porque ela fica dentro do negócio, é bem bacana, porque você entende o dia a dia. Fui da área de desenvolvimento, universidade. Aqui a gente tem a Universidade Comerc, então onde eu passei também tinha uma universidade corporativa. Fui gerente de business partner. E aí eu fui crescendo, me tornei superintendente do RH todo, né, de todos os subsistemas de uma das empresas que eu passei. E na Comerc, quando eu cheguei, eu adquiri também, né, a matéria de comunicação e tem sido aí um aprendizado muito grande, né, uma matéria nova dentro da minha carreira, mas nova mais ou menos, agora já vai fazer 3 anos, né? Mas tem sido muito legal aprender. E na sua carreira, quais são os desafios que você enfrentou para chegar até uma posição de liderança e tratando do tema do episódio, principalmente sendo uma mulher? Exato. Como eu estava falando, assim, eu acho que o principal ponto, o setor elétrico, ele é um setor predominantemente masculino. E eu me lembro que, assim,
quem sabe até eu assumir a minha primeira gerência, a grande maioria dos meus líderes foram homens. E a primeira coisa que eu costumo dizer é que você não vislumbra, você não se enxerga lá, você não se sente representado. Então, acho que esse foi um primeiro ponto. Um outro, quando eu falo de desafios, eu lembro da minha carreira sempre como uma carreira muito de muita dedicação. Assim, suor e sangue mesmo. Mais do que é normal a gente ver na grande maioria dos homens na liderança. Eu assumi por um tempo 2 cadeiras na empresa que eu estava, então eu trabalhava em Campinas e em São Paulo, em uma empresa que era do grupo e que tinha um minoritário, então ela funcionava de forma diferente, em um lugar diferente. Eu tinha 2 times, 2 computadores em 2 lugares diferentes. Depois eu assumi uma cadeira no Rio Grande do Sul, que a gente foi fazer a desestatização de uma empresa que tinha sido adquirida também pelo grupo. E assim, a impressão que eu tenho é que eu nunca, né, e já entrando um pouco no tema, eu não tinha coragem de me posicionar e falar, tô cansada, é muito, eu preciso de ajuda, porque eu achava que para eu me provar competente, eu tinha realmente que passar por tudo aquilo. Eu tenho certeza que foi o que me trouxe até aqui. Eu realmente me desenvolvi muito, mas eu também tenho certeza que o desafio foi muito grande e dolorido até certo ponto. Quando eu penso nisso, né, já falando de carreira, equidade, hoje, quando eu faço uma reflexão, eu abri mão muito da Marina equilibrada de vida pessoal e profissional. Então, acho que até quando eu olho minha trajetória, assim, né, me casei mais tarde, não tenho filhos, e eu acho que tem a ver com isso, né, me colocando aqui na vulnerabilidade de, em alguns momentos, eu acho que eu realmente não entendi que aquilo cabia para eu poder ser bem-sucedida. Isso é um viés inconsciente, né, e que a gente tem que quebrar isso. Eu desejo que as próximas gerações não sintam essa necessidade de se provar tanto, porque a gente pode ser competente, ser visto como competente dentro do natural, né? Sendo mulher, a gente acaba, muitas vezes, precisando começar a corrida de um lugar diferente, né? E por isso que a gente trata tanto de equidade. A Marina mencionou o setor elétrico de ser um segmento bastante masculino, mas não é algo exclusivo do setor elétrico. Eu imagino que o setor de bebidas também, você deva encontrar algo parecido. E aí, Viviane, passando a bola para você, como é que é essa relação da mulher dentro do segmento que você está e quais foram os desafios que você enfrentou e enfrenta? Se eu olhar minha carreira de trás para frente, ou seja, de onde estamos hoje para trás, hoje eu estou num lugar que a dimensão de gênero talvez seja o lugar que eu tenha passado na minha carreira, que essa questão é mais bem posta. Por quê? Porque a presidente global é uma mulher, a presidente do Brasil é uma mulher, 50% da liderança é feita de mulheres e 50% da empresa. Então, quando a gente tem que fazer o E-Social, né, que hoje as empresas são obrigadas 2 vezes por ano de reportar e tornar público quais são os seus números, a gente olha para aquilo e a gente fica bem feliz. Então, hoje, eu estou num contexto em que colhe os frutos de ter uma boa gestão de diversidade como um todo. A gente está falando aqui especificamente sobre a questão das mulheres, mas é uma empresa que também vê muita interseccionalidade. Então, a gente tem bons programas também para aumentar o número e a porcentagem de pessoas pretas, a gente tem programa de entrada de trans, a gente tem uma série de questões que hoje tornam o nosso ambiente de trabalho um ambiente em que, quando as pessoas lá de dentro falam sobre o ambiente de trabalho, a primeira coisa que elas falam é como é bom trabalhar numa empresa diversa, que não foi exatamente a minha história. Eu tive uma sorte na vida de ter começado a minha trajetória profissional numa empresa que lá no final de 1990, né, quando eu entrei no mercado de trabalho, ela já discutia questões de diversidade como um todo. Então, eu fui beneficiada por esse olhar já mais moderno naquela época, da empresa naquela época já ter, por exemplo, home office, porque era uma demanda das mães. Então, foi um benefício que chegou para todos os empregados, sem exceção, mas que veio da discussão de um grupo de afinidade de pessoas que estavam vendo como é que elas se encaixavam melhor. Então, eu fui super beneficiada por um olhar, lá no início da minha carreira, que já trazia a diversidade como um diferencial. Eis que a vida vai passando e eu vivi muitos setores da economia diferentes. Então, eu comecei a minha carreira e fiquei muitos anos em indústria farmacêutica, que é mais fácil você ver um certo equilíbrio. Depois eu fui para energia, depois eu fui para construção civil, que já é bastante mais masculina. Depois eu fui para automotivo, que é
completamente masculino. Então, quando eu comparo todos esses espaços, eu vejo claramente qual é a contribuição de ambientes que são mais diversos, né? Hoje a gente fala muito em ter ambiente diverso, nem só mais homem, nem só mais mulher. A gente precisa combinar essas coisas, mas são ambientes melhores para as pessoas prosperarem. E só tende a ganhar, né? Quando a gente traz a diversidade, né, a um ponto, trazer olhares diferentes, opiniões diferentes, né, para uma mesma situação. Não, com certeza. E eu ouvindo a Marina, eu me lembro de umas coisas que às vezes a gente olha, gosta, mas não para refletir, né? De tempos em tempos, a cada 3 meses, a gente faz um encontro de liderança na Diageo. São momentos em que a gente olha para os nossos comportamentos-chave de liderança, a gente olha para os nossos valores, a gente tem um debate, uma escuta aberta para ver se a gente está fazendo direito, né? Se a gente está fazendo bem as coisas. E nesses momentos, a gente teve um encontro desses faz uns 10 dias, e a gente aproveita para trocar feedbacks variados. Do tipo, a gente tem uns temas, a gente fala, poxa, tem algo importante que eu devia falar para alguém e não falei? Aí a minha chefe me chamou, presidente da empresa, e falou assim, não dei o feedback sobre alguma coisa, eu quero dar. Mas tá tão quente aqui, vamos pôr o pé na piscina? Veja, ela não precisa ser dura para ser boa. Ela não precisa ser absolutamente formal para ser boa. Ela não precisa ser masculina para ser boa. Né? Então, hoje, eu estou num ambiente que eu olho esse tipo de coisa e eu falo, eu tenho um lugar. Né? Quer dizer, eu não preciso seguir, né, um look and feel, né, como a gente briga, a gente seguir um modelo que é completamente masculino, porque é só este modelo que dá certo. O bom da gente ter diversidade é que a gente consegue entender que a gente tem muitos modelos que podem ser eficientes, muitos modelos que podem ser positivos. Então, eu vivo hoje uma empresa que que precisa buscar muito resultado, que as pessoas estão comprometidas, mas nem por isso é um ambiente hostil. Muito pelo contrário, é um ambiente que tem escuta, é um ambiente em que a gente para conversar e que a gente não precisa pôr pé na porta para as coisas acontecerem. Isso também é resultado de a gente ter um ambiente que a gente tem mais escuta, porque tem diversidade, a gente está mais habituado a entender perspectivas diferentes da nossa. Então, a gente criou um lugar mais seguro para que isso aconteça. Esse equilíbrio é muito importante, né? E aí, partindo também para a gente continuar falando sobre as lideranças femininas nas organizações, vocês já mencionaram um pouquinho aí sobre encontrar outras mulheres nessas posições, mas como que vocês enxergam aí da trajetória profissional de vocês, de lideranças que vocês encontravam, a evolução, o aumento de, né, personalidades femininas nesses cargos, de como era e de como é hoje, como é que vocês enxergam isso? Gente, eu acho que tem aumentado. Mas se você me perguntar se eu acho que aumenta na velocidade adequada, não. Então, o que faz com que a gente consiga trazer mais diversidade para a empresa e mais mulheres para a empresa é você ter outras mulheres lá. Então, os ambientes que você começa a ter diversidade, eles vão buscando diversidade com mais velocidade. E eu acho que é um conjunto de coisas. Primeiro, as pessoas têm consciência do benefício da diversidade, porque tem uma hora que é uma meta de RH. Que eu acho que tem que existir, tá? Não sou contra ter meta de RH, não. Aliás, eu sou bastante favorável. Porque se não precisasse de meta, a gente já tinha chegado lá, né? Como não chegou, é porque a meta é necessária. Então, RH tem um papel de estimular o comportamento, eu acho que super. Por outro lado, quando você tem as pessoas na consciência de que isso faz diferença, eu não preciso esperar uma meta de RH para quando eu olho para a minha própria equipe, eu me dar conta que, poxa, eu tenho diversidade suficiente, porque se eu não tenho, eu tenho que buscar. Então, eu acho que é um duplo papel, é um papel nosso de liderança, não importa a cadeira que nós estejamos. Hoje, eu estou numa cadeira de diretoria, mas eu não nasci diretora, né, gente? Eu passei pela coordenação com a equipe, depois eu fui gerente com a equipe. E eu sempre tive muita sorte de poder conviver com diferença. E aí eu criei um lugar para mim bastante confortável para falar sobre isso, porque quando as pessoas falam, não, é impossível ter PCD nesse número na empresa. Eu falei, sério? Né? Eu falo sério, porque quando eu tenho 30% de PCDs na minha equipe, eu crio um lugar em que é possível. Né? Ah, não, mas não vai dar. Eu falei, sério? Porque eu tenho esse grupo aqui trabalhando, ou esse grupo acolá trabalhando. Então, isso vai criando campos de possibilidade. Então, obviamente, as áreas que estão mais perto dessa temática, elas têm eu quase brinco de um compromisso moral de falar, olha aqui como dá certo. Os desafios estão onde, gente? Isso tudo é um aprendizado. Quanto mais diversidade está perto da gente, mais a gente aprende, melhor a gente fica. Significa que você está isento de fazer uma gafe? Não está.
Mas você precisa ter humildade para aprender, né, com esse processo todo. E é bom quando a diversidade às vezes não está nem no meu grupo, mas eu estou vendo. Eu tenho um colega diretor que é autista, eu já tive equipe com 30% de PCDs. Hoje eu já tenho mais de 50% da minha equipe que se vê, que se expressa dentro da comunidade preta. Então, a gente vai vendo diferentes nuances de coisas que para nós são puro aprendizado e pura potência, né? Porque são lugares que não são lugares tão comuns para a gente ver, para a gente ter insight, para a gente ver as coisas acontecendo. Então, vale muito a pena, né? No final das contas, vale muito a pena. Marina, do seu lado. Acho que é um pouco da questão de uma puxa a outra, né? Eu acredito muito que a gente vem evoluindo. Infelizmente, acho que vamos levar muitos anos, né? Dados dizem aí quase 100 anos para a gente realmente ter um mundo equânime, mas quando eu penso na evolução hoje, né, diferente do que eu comentei no começo da minha carreira, que eu não tinha um exemplo, não olhava, né, para alguma mulher e falar, poxa, quero ser que nem ela, vejo isso acontecer com muito mais naturalidade hoje. Então, dentro da Comec, a gente tem mulheres na alta direção, a nossa CEO é uma mulher, e a gente tem 4 mulheres diretas da CEO, ali no nosso C-Level. Isso traz, eu acredito, para a companhia um pouco do que a Vivi tá falando, né? Você acaba naturalmente puxando mesmo, assim. O óculos feminino, ele vai para o jogo. Então, são mulheres que estão enxergando mulheres, e aí, quando a gente pensa em todas as diversidades, né, a gente ganha muito em competitividade, né? A gente tem o extrato da sociedade dentro da organização, ou seja, você entende o que a tua sociedade precisa, porque são aquelas pessoas que estão fazendo o teu produto, o teu serviço, é quem está servindo o teu cliente. Então, eu acho que assim, a gente está em evolução, e eu acredito que as organizações, as organizações mais saudáveis estão conseguindo enxergar que é um diferencial competitivo você ter uma empresa diversa. Mas, infelizmente, eu acho que a gente tem assim, uma longa jornada aí para alcançar, né, os números esperados. Como a Marina falou no começo, o viés inconsciente muitas vezes faz a gente fazer isso, né? A gente acaba procurando os iguais. Então, quanto mais diversidade a gente tem, mais daquela comunidade ali, né? A gente acaba conseguindo puxar e trazer para perto. E aí, na visão de vocês, sobre ainda, né, essa equidade de gênero, que benefícios que ela pode trazer para o resultado das organizações e também para a cultura? Eu acho que um aspecto que, para mim, me parece bem objetivo é que a gente tem experiências diferentes ao longo da vida inteira, desafios diferentes ao longo da vida inteira, e chega um momento que a gente colocar homens e mulheres para decidirem juntos, para conviver e tomar decisão junto, a gente tem menos pontos cegos, né? Porque a gente vem de histórias e contextos tão diferentes que essas coisas se complementam. E a gente também tem que, de certa forma, pensar que, você imagina, a gente fala, né, do lance do exemplo. Para a nova geração que está vindo, você também poder olhar para aquele lugar e entender que aquele lugar é um lugar de possibilidades, também faz com que você queira avançar na carreira. Quando a gente pensa em algumas sociedades, para dizer que isso não é só uma questão brasileira, né? Vamos pegar o caso do Japão, porque é um grupo que as pessoas são mais longevas. Então, o Japão já experimenta um contexto que você tem mais pessoas na sociedade que tem mais idade. Então, se começa a pensar de uma forma muito objetiva nesse país, como é que a gente vai criar essa nova onda de profissionais. Muito bem, a conta não fecha, gente. Assim, como é que eu faço a conta fechar no Japão? É que as mulheres trabalhem. Por que as mulheres não trabalham? Não trabalham porque tradicionalmente é uma sociedade mais masculina, eu não vou nem chamar de machista, tá? Mas mais masculina. E você tem toda uma estrutura que não permite, não tem creche, por exemplo, para as crianças. Não tem creche para criança, o que a mãe faz? Fica em casa. O que as mulheres fizeram? Obrigada, não quero mais ter filhos. E agora a gente tem uma questão neste país de mão de obra futura. Então, eu estou dando um exemplo mais distante do nosso para ver assim, tem impacto, gente. Tem bastante impacto a gente não olhar a mulher no campo economicamente ativo. E quanto mais ela tiver exemplos dentro de casa, mais ela vai olhar para isso como um campo de possibilidade. Agora, quando a gente volta aqui para o mercado brasileiro, eu vou dizer uma coisa bem concreta, que é para além do campo interno de onde eu trabalho hoje, que é o setor de hospitalidade, setor de alimentos e bebidas, mais focado em destilados, né? Tradicionalmente no Brasil, a mulher tem menos espaço para network depois do trabalho, porque ela tem outra jornada de trabalho em casa, ela volta para casa.
Então, ela também tem menos hobbies, ela também tem menos tempo com os amigos no final do dia. E isso tem um impacto no setor, né? Então, hoje, eu posso dizer para vocês, é um dado que eu tenho fresquinho na cabeça, que hoje 37% do consumo de uísque é de mulheres. E a gente sempre olhou o uísque como uma bebida para homens, né? Mas da onde vem isso? Vem de um lugar em que a mulher não tem tempo livre para desfrutar e para celebrar. À medida que a sociedade muda, que a mulher ganha espaço no mercado de trabalho, ela também se vê no direito de celebrar, de estar com os amigos, de conversar sobre outras coisas, de ter outros interesses além do ambiente interno doméstico, o consumo muda. Então, se eu for comparar o número que eu tenho hoje, 2025, com o número de 30 anos para trás, esse número de mulheres que bebem uísque aumentou 3 vezes. Né? E é um campo possível, gente. Quantas possibilidades as mulheres, de alguma forma, não alcançam? Então, é uma questão de como é que eu crio oportunidades para a minha vida que é para além de trabalhar dentro de casa e fora de casa. Então, veja como tem grandes efeitos sobre todos nós, né? Não é um efeito só do mercado de trabalho. Muda tudo, né? Muda quando a gente tudo. olha por essa perspectiva. E Marina, para você, em relação a resultado e cultura, qual o impacto que você observou naquele momento que você via poucas mulheres e agora que você vê um pouco mais de mulheres nesse cenário? Eu acho que quando a gente tem, né, não só falando de grupos como mulheres ou, enfim, outros grupos minoritários também, dentro da organização, a gente extrai toda a potência que a gente pode extrair. Uma coisa que eu percebo é que quando a gente tem essa questão da identificação da mulher em cargo de liderança, naturalmente, e isso é um ponto para a gente pensar, as empresas nem sempre elas têm número alto de mulheres nas lideranças, mas elas já têm muita mulher no mercado de trabalho, ou seja, muitas mulheres dentro da empresa. Essas mulheres que vão para a liderança, elas têm uma capacidade de engajar os times, engajar as mulheres dos seus times, em alguns momentos, por identificação, mais do que os homens. Então, quando você tem, né, um equilíbrio de homens e mulheres, você tem representantes de homens e mulheres na liderança, você tem representante de engajamento e de identificação desses dois públicos. Consequentemente, gente engajada, gente que se sente segura no ambiente, é gente que performa. Então, a performance, ela vem daí, na minha opinião, sabe? É realmente se sentir seguro, entender que eu estou num espaço que eu tenho lugar naquele espaço, né? Eu tenho lugar, eu tenho outras ali, eu me engajo, eu me sinto livre para ser eu e dou o meu melhor e, consequentemente, o resultado vem para a organização. Gente, eu até vivi uma coisa que foi super marcante. Eu estava numa empresa bastante masculina, mas tipo bastante mesmo, eu era a única mulher em cargo de gestão, e num determinado momento, dentro da governança interna, eu fui alçada ao que seria uma representação de um conselho. Isso foi comunicado internamente e, gente, eu passei uma semana sem fazer xixi. Porque toda vez que eu ia ao banheiro, uma mulher me parava e falava, gente, que fantástico você tá nesse lugar, porque agora a gente sabe que a gente pode. Então, é uma coisa, gente, que eu nunca tinha parado para pensar sobre este ponto de vista, mas o quanto é importante a referência, né, dentro de casa. Naquele momento, eu já tinha vivido algumas coisas, eu já tinha tido uma presidente mulher, posso me considerar, né, uma pessoa de sorte, né, já tive 2. Já tinha tido uma presidente mulher, já estava em ambientes, né, em que mulheres tinham muito espaço, e, de repente, dentro desse ambiente bastante masculino, eu via como existia ali uma carência delas terem para onde olhar. Então, aquele momento para mim foi especialmente também importante para eu me dar conta que a gente precisa militar nisso. Né? Então, eu não posso nem dizer que eu seja a pessoa que mais vai dizer, vai lá, fala, faz barulho. Às vezes eu acho que tem lutas que precisam ser até um pouco silenciosas para a gente correr mais rápido. Mas eu acho que nesse caso, né, do espaço da mulher no ambiente de trabalho, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa comprometer. Porque se a gente não compromete, a gente vai seguir, né, o flow como é que ele está. E isso não faz bem para ninguém, gente. Ninguém se beneficia disso. A gente observa o quão difícil é a gente conseguir fazer essa transformação quando a gente vê a sociedade. O Brasil, né, ele é uma sociedade nova, mas tem muitos anos de história e muitos anos em que a gente tinha esses papéis, a mulher no ambiente doméstico, o homem no trabalho, e romper com esse paradigma dentro das casas, nas empresas, é mais complexo. Porque como é que você explica? Não, você vai deixar a sua casa, aquele seu ambiente, para ir trabalhar, para ir ser diretora, para ir ser
CEO, enfim. E eu cresci numa geração que já teve muitas mulheres para se inspirar, né? Eu nasci nos anos 90 ali, então isso na nossa cultura. A cultura mostrava girl power, você pode ser CEO e você pode ser mãe, você pode fazer várias coisas ali ao mesmo tempo. Mas eu fico me perguntando o quanto é difícil se quebrar esse paradigma, né? O quanto é preciso de... Não é só uma, são muitas que precisam estar ali. O que eu acho interessante a gente pensar de tudo isso às vezes, cuidar da questão da mulher no ambiente de trabalho significa a gente cuidar de outras coisas. Vou dar um exemplo que para nós grita lá da Diageo. Num determinado momento, há 5 anos, nós tomamos a decisão de criar uma licença paternidade. Então, os homens da Diageo podem sair 6 meses, assim como as mulheres saem de licença paternidade, de licença maternidade, né? Então, a gente tem hoje o que a gente chama de licença parental. Isso para nós foi especialmente importante, gente, porque é um benefício que no final das contas foi para eles, mas que deixa todo mundo em pé de igualdade. Então, eu tenho zero preocupação de quem eu estou entrevistando, uma coisa clássica que a gente ouve no mercado, né? Mas quem cuida dos seus filhos, mas, né, e a sua família, e é um lugar que não existe hoje na Diageo, porque todo mundo tem o mesmo benefício. Então, ampliando esse olhar, que todo mundo tem um benefício de estar mais perto da criança né, nessa primeiríssima infância, de você poder sair do ambiente de trabalho naqueles meses e deixar o nosso ambiente também muito mais igual. Então, a gente colhe os frutos de ter feito isso nos últimos 5 anos. Aí as pessoas nos perguntam, né? Gente, a diretora de RH é minha xará, Viviane Besani. A gente opera em duplas na Diageo. Então, a Vivi sempre fala, né? Ela sempre nos lembra da importância que isso tudo tem. Porque, no final das contas, é bom para todos nós. Né? Não fica ninguém de fora. E depois de 5 anos, as pessoas perguntam, né? Bom, mas eles saem? Eles pedem? Eles pedem, gente. 100% dos nossos homens saem. Então, isso muda muita coisa. E aí, quando a gente conversa com eles, né? Sobre como é essa experiência e coisa e tal, eles também falam, puta, dá um medo, né? Sair... Porque será que eu vou ter a minha cadeira de volta? Será que as minhas coisas vão me esperar quando eu voltar? E as mulheres olham e falam, né? Tipo, isso é o que uma mulher que já passou pela maternidade naturalmente vive. Quer dizer, como é que é a volta? Como é que vai ser? Será que muda? Será que eu vou ter alguma desvantagem? Será que eu vou ser vista de jeito diferente? E aí a gente percebeu que os homens saindo de licença paternidade, a mesma pergunta, o mesmo lugar, o mesmo tudo. Então foi um acerto muito grande. 5 anos depois, a gente fala, poxa, que decisão acertada. Então, a gente incentiva. Aliás, a gente incentiva todas as organizações a irem lá bater o papo com os nossos homens que saíram, porque o resultado é muito bom. Eles contam muitas coisas bacanas de como a visão deles de família, da mulher que trabalha fora, tudo isso muda, porque eles acompanham esse período, como é um período demandante, né? A gente não está lá em casa olhando para cima enquanto, né, o bebê começa a entender o mundo fora da barriga. Então, fez muita diferença para essa empresa também pensar de um jeito também mais abrangente, que combinou para nós com benefício também para homens. A Viviane trouxe esse exemplo, né, de uma forma de promover a equidade de gênero dentro de uma organização. Mas aí até trago agora também para a Marina para... Como que você acredita que a cultura organizacional ela pode ser transformada para promover essa equidade? E também combater o preconceito. Porque junto da diversidade, junto disso tudo, vem um preconceito mesmo que as pessoas têm sobre isso. Então, como que a gente consegue fazer essa transformação? Legal, eu vou responder sua pergunta, mas assim, parabéns, Vivi, que vocês têm a licença parental lá. E assim, é muito legal, porque tem um papel social que vai além, né? Vocês estão fazendo para a sociedade um bem, que é um homem ter uma visão diferente daquilo que ele teria com uma licença paternidade muito menor, e ele está ajudando a mulher dele, que não necessariamente é a tua colaboradora, lá na Diageo, mas é uma mãe que tem um pai agora e ela está podendo fazer o equilíbrio da vida profissional, quem sabe na licença maternidade dela um tempo muito melhor para ela do que se ela tivesse sozinha sem o pai junto, né? Não, muito legal. Vivi, quando a gente pensa em cultura e como que a gente realmente a cultura projeta, né, essa equidade, como que ela pode projetar essa equidade? Como é que a gente trabalha isso dentro dos nossos valores? Então, a gente tem um dos valores que tem respeito como base,
quando a gente discutiu esse valor na Comec, a gente falou muito sobre como as pessoas podem se sentir parte e podem falar aquilo que elas querem falar, né? Se colocar, ser, falar aquilo que elas entendem que é importante ser, falar. E eu acho que, assim, cultura é construção, é algo de longo prazo, não é algo de curto prazo. E a gente vai conseguir fazer isso quando a gente começa a dar clareza para as pessoas e que elas são avaliadas também por isso. Então, quando a gente trabalhou cultura na Comec, a gente fez a implementação do novo projeto de cultura, a gente teve as oficinas de valores, então a gente ensinou sobre os valores da companhia, e aí a gente terminou o primeiro ciclo de cultura com a primeira avaliação de desempenho, que avaliava as pessoas nos valores da companhia. Então, o que é, né, essa avaliação? É quando eu declaro para a companhia que eu aceito alguns comportamentos e outros comportamentos eu não aceito. E um deles está dentro do nosso... Um deles que é respeito, né? Está dentro de um dos nossos valores, a palavra. E a discussão está muito pautada nisso. Então, assim, o que é aceitável e o que não é aceitável quando a gente fala em cultura. Uma coisa que eu acho que a gente tem que estimular é que os homens sejam aliados. Acho que esse é um ponto importante também quando se trata de cultura. Se os homens não forem aliados, a gente vai ter mais dificuldade de conseguir alcançar o espaço. Porque o espaço está aqui, mas não necessariamente o machismo, né, que assim, apesar da palavra, né, ele não está presente. Ele está presente. Então, ele está presente numa brincadeira, ele está presente em uma reunião a qual todo mundo fala, menos a única mulher que está na sala. Então, assim, eu acho que o homem aliado, ele é o que, a hora que a mulher está quieta numa mesa de decisão, chama e fala: você pode dar a tua opinião? A gente também quer te ouvir. Então, assim, são pequenas coisas que podem ser feitas, e quando a gente declara a nossa cultura, que todo mundo tem lugar de fala, que todo mundo tem que ser respeitado, consequentemente, a gente estimula que esses homens sejam aliados, né? Acho que é isso, assim, cultura é algo construído e que todo mundo tem que se comportar de uma forma semelhante, né? Claro, não idêntica, mas, assim, se comportar indo para um mesmo lugar. É super importante a gente ter muitos aliados nessa busca por mais equidade, e também ressaltar que a gente está falando em equidade mesmo, né? Da gente ter condições parecidas, já que a gente já parte de um lugar que um lado está menos fortalecido. E aí a próxima pergunta era muito sobre isso também, e aí agora eu também pergunto para a Viviane: como é que você acha, o que você acha que é o papel do homem, né? A Marina falou um pouco sobre eles serem aliados, mas como é que você enxerga isso? A gente precisa de todo mundo olhando essa agenda, né? Ela não é uma agenda só de mulheres ou só de homens. Então, toda interação possível, toda oportunidade de conversa sobre essas questões, de diálogo sobre essas questões, vai sempre ajudar. Eu acho que, no final das contas, é até difícil a gente pensar como é que esses dois temas se desvinculam, né? Ou seja, o homem ser um aliado e a gente pensar em cultura organizacional. Teoricamente, imagina isso na prática acontecendo numa organização, né? Então, o que a gente olha para isso na Diageo, por exemplo? Então, a gente ouve, né? A gente está no momento, gente, março de 2025, a gente está conversando e o mundo está desembarcando. Né? Então, o mundo, a gente tem determinações novas nos Estados Unidos e muitas empresas estão adotando comportamentos diferentes sobre diversidade e anunciando isso. A gente olha dentro de casa, a gente olha e, gente, e qual a chance da gente desembarcar? É zero. Por quê? Porque isso está completamente dentro da nossa cultura. Então, não existe uma pergunta de... As perguntas que os nossos empregados fazem é por que raios que eles estão desembarcando. Ninguém pergunta, será que vai acontecer com a gente também? Essa pergunta não existe. Mas por quê? Porque, por um lado, eu tenho a Vivi Besani e todo o time dela de RH muito olhando para esse lugar de como é que a gente tem um grupo interno, né? Um conjunto de empregados que represente diversidade. Por outro lado, eu dentro, né, desse pilar de ESG que eu olho, dentro do meu foco, né, que é criar progresso, desse foco, como é que eu
Sim, tenho agendas de formação de pessoas, mas dentro dos meus targets de formação de pessoas em hospitalidade, né? Por exemplo, formação de bartender. Eu tenho meta de formação de bartender? Eu tenho, só que uma das metas lá dentro é que 50% seja mulher. Alguns programas que eu rodo lá dentro, que são patrocinados, são feitos juntos com o time de Smirnoff, é que a comunidade treinada seja LGBTQIA+. Então, isso está tão dentro do jeito que a gente faz as coisas, que não dá mais para tirar. E uma terceira questão que eu acho importante a gente mencionar, especialmente no meu caso, que eu sou uma empresa de consumo, né, lá na ponta, é que as nossas marcas têm meta de inclusão de diversidade. Então, quando eu faço uma campanha de John Walker, que ganha Grand Prix em Cannes, cuja campanha, a campanha é uma correção histórica de uma mulher que é representante da Bossa Nova, que é a Laíde Costa. A gente refaz o processo e manda ela para o Carnegie Hall, porque ela não foi convidada quando a Bossa Nova explodiu no mundo. E a gente foi para os Estados Unidos, né? O Brasil foi para os Estados Unidos cantar Bossa Nova, ela não foi convidada, porque uma mulher negra, o lugar dela era o samba. Então, a gente chama essa campanha de Errato 88, porque ela, aos 88 anos, foi convidada para voltar lá e fazer aquilo que ela devia ter feito lá atrás. A gente reconstituiu isso e ganhou um Grand Prix por conta disso. É óbvio que a gente comemora o Grand Prix dentro de casa, mas o que a gente vibra mesmo é saber que ela hoje é mais convidada para shows, que ela cobra mais do cachê dela do que ela cobrava antes, porque isso tudo fez um boom no mercado. Ou seja, quando a marca, com a força que John Walker tem, né, dentro do tagline da empresa, né, que por 25 anos já é Keep Walking, e a gente expressa isso com uma mulher negra brasileira que foi um ícone, a gente está fazendo a marca trabalhar pela causa. Não que John Walker seja uma marca vinculada à dinâmica, né, de falar de mulheres, não é isso. Ele fala de Keep Walking. Só que a questão de gênero é um lugar de Keep Walking. Então, a gente fez a campanha de Alaide Costa o ano passado. A gente fez uma campanha no finalzinho de 24, chamada Fortes São Elas, justamente com essa brincadeira, né, de que não é o uísque que é forte, né, você precisa entender o que você está bebendo. Fortes são elas, porque a gente tem que se provar todo dia no ambiente de trabalho e para tudo que a gente quer fazer. Então, traz isso de novo e tem novidade, né? Vindo aqui para 2025 também. Mas o fato é, tá dentro de casa sim, tá no meu programa social sim, tá na minha marca, né? Tá em todas elas. Estou dando um exemplo aqui, mas eu podia dar exemplo de outras marcas também. Então, ele está em todo lugar que a gente opera. Por isso que o assunto vai. Por isso que os meus números hoje são melhores que a média das organizações, porque eu olho isso de um jeito muito integrado. Então, não está num lugar ou no outro. Hoje, você fala assim, tá bom, nós tivemos uma ideia super brilhante, vamos tirar tudo isso daqui. Eu não consigo nem tirar, gente. Está em todo lugar. Está em todo lugar. Por isso que hoje a gente colhe um ambiente que a gente gosta, que a gente se orgulha, que a gente gosta de falar, que a gente se posiciona como uma empresa progressista. E aí, outra coisa engraçada, quando eu entrei, eu estou na Diageo faz cerca de um ano, um pouquinho menos de um ano. Quando eu entrei, olhando a empresa, uma empresa super colorida. E eu comentei isso com a pessoa que cuida de diversidade. E falei, nossa, como a empresa é colorida. Ela olhou para mim e ela falou assim, né? Mas é pouco, precisa mais. Então, isso é um compromisso de base, quer dizer, eu estou avançando, legal que eu estou avançando, mas precisa avançar mais, né? A gente não pode parar aqui, porque enquanto a gente não tiver 50-50 pessoas pretas, a gente não fez tudo que a gente precisa fazer, né? A gente tem um bom número de mulheres, tem um bom número de mulheres, bom olhar para isso. Mas tem que olhar sempre, porque se você pisca o olho, o número cai, gente. Né? Porque a gente está numa sociedade com desafios muito mais amplos do que aqueles que a gente olha dentro de casa. Então, a gente olha para tudo sempre, de uma forma vigilante, com boa governança, e olha todo dia. Isso é muito legal, né? Porque tá no DNA da Diageo. Tá, definitivamente. Que bom, né? Ficou feliz. Não é só a meta pela meta, né? Porque, assim, poderia ser... Em alguns momentos, a gente pode ver um discurso vazio mesmo de determinadas organizações, do mercado, de falar, não, a gente tem uma meta. Acontece isso muito na política, né? Óbvio que eu não vou adentrar nesse assunto, mas, assim... A gente vê, precisa bater a meta, vamos colocar aí essas pessoas. Mas não é assim. A marca, ela precisa mostrar essa diversidade em várias áreas. Você colocou aí no produto, na marca, enfim. É uma iniciativa muito, muito legal. E aí, a gente está falando muito sobre ações bem-sucedidas, né? A gente tem aqui o exemplo da Diageo. Mas como a liderança feminina, ela pode contribuir mais ainda para o sucesso das organizações? Como é que vocês enxergam isso? Muito bom. Acho que as mulheres, elas podem dar o seu melhor.
elas não precisam dar mais que os homens para as organizações. Então, trabalhar muito mais horas a fio, que é um pouco do que eu comentei no começo, que eu via que era necessário. E claro que acho que naquela época, né, a organização via que podia aproveitar também daquela minha vulnerabilidade e eu acabei cobrindo vários papéis por longo espaço de tempo, o que traz também, né, para a saúde, algumas questões de equilíbrio são impactadas. E eu acho que as mulheres elas têm que dar o seu melhor, tanto quanto os homens, nem mais, nem menos. De uma forma que elas contribuam para a organização com aquilo que elas conhecem, com a sensibilidade delas. Eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem que colocar a feminilidade na mesa, né? A mulher tem uma sensibilidade que pode mudar o jogo em alguns momentos. Então, a mulher não precisa ser mais dura, né? Como você falou, não precisa ser mais séria, não precisa ser mais formal. Então, as mulheres podem ser mais elas, né? Ela pode realmente colocar na mesa a sua sensibilidade, que isso faz diferença. Isso muda o jogo em alguns momentos, né? O olhar diferente para pessoas. Então, acho que pode contribuir dessa forma com o resultado das organizações. Olha, eu te ouço e vibro junto, gente, porque no final das contas, eu acho que toda mulher que nos ouve nesse momento vai lembrar de uma situação que se sentiu na obrigação de falar um pouco mais, de ser um pouco mais dura, de preservar o seu espaço para poder ser ouvida. Então, quando a gente fala sobre os homens serem aliados, também é nesse lugar de você não interpretar uma diferença com preconceito. Quer dizer, isso não tá bom porque não é como eu sempre falei, como eu sempre vi, ou como eu acho que tem que ser. Eu acho que a diversidade na empresa ela começa a se tornar real, não é pelo número de mulheres que eu tenho lá dentro, é por quanto a gente permite que essas mulheres tenham espaço para participar de conversas relevantes, para tomada de decisão e assim por diante. Então, entender essas diferenças, né, esses jeitos diferentes de atuar, não como melhores ou piores, mas formas de interagir, eu acho que é quando a gente dá passos robustos nessa direção de verdade ter ambientes melhores. E vocês duas já deram exemplos muito claros aqui de que jeitos diferentes de se resolver um problema, formas diferentes de se comunicar, de se posicionar, não quer dizer que seja pior, não quer dizer que seja... É só diferente do que a gente está acostumado. Deixa eu contar outra coisa que eu vivi, que não tem graça nenhuma, mas para vocês verem como o preconceito existe, gente. Eu conversava com uma figura que estava saindo do ambiente de trabalho depois de uma longa jornada. Não estou dando detalhes por razões óbvias. Mas a gente conversava sobre questões e ele queria me dizer que ele era uma pessoa à frente do tempo dele. Então, ele contava uma história de que, nossa, você sabe que no momento X da vida, falando, né, de algumas décadas, eu tive uma fábrica inteira feita por mulheres, sabia? Gente, eu estava na ponta da língua para falar, nossa, que homem à frente do seu tempo. E ele me solta, porque ganha menos, você sabe, né? Gente, veja bem. É esse tipo de coisa que as mulheres acabam ouvindo no dia a dia. A gente hoje, tendo chegado a posições grandes em empresas, em diretoria e coisa e tal, a gente olha para esse tipo de coisa e a gente tem tranquilidade para dizer o preconceito é seu, guarda ele para você. Quando você pega alguém no início de carreira, isso ofusca. Isso pode tirar alguma mulher da condição de se entender apta para seguir adiante. Então, a gente precisa cuidar disso, porque eu não tenho a menor dúvida que eu tive consciência de gênero tarde, porque eu entrei numa empresa que tinha um olhar sobre as pessoas respeitosa com todo mundo, não só com homens, não só com mulheres. Então, esses primeiros anos da minha vida organizacional foram bons para mim, porque era uma organização que tinha uma visão muito... bacana de pessoas no trabalho. Se eu tivesse entrado num lugar que fosse mais masculino, que eu tivesse que ralar muito mais para defender um ponto de vista, talvez eu fosse uma pessoa diferente do que eu sou hoje. A gente até ri de nervoso, né, de uma frase como essa que você precisou escutar, mas que é muito comum. Não é normal, mas é comum de acontecer. E aí eu parto para a próxima pergunta. Pesquisas mostram isso, que mulheres e homens recebem... salários de formas diferentes. A gente vê que a equidade nisso nem sempre é uma realidade para a maior parte das empresas. E eu queria entender com vocês como criar políticas dentro do RH, dentro, enfim, da estrutura da empresa para promover a equidade salarial também. E até as possibilidades de crescimento, de plano de carreira, de como que a mulher ela pode se desenvolver dentro das organizações. As organizações, elas têm que olhar para a sua saúde financeira de salários e ser responsável com seus colaboradores nisso também. Então, assim, normalmente, uma organização ela tem uma faixa salarial para trabalhar.
cada um dos cargos. Ela tem um início, uma mediana e um teto de faixa. Esse range, digamos assim, ele dá a oportunidade de você colocar as pessoas dentro dele, aonde a empresa entender melhor o quanto, a depender do quanto ela quer ser competitiva ou não. Ela pode não querer ser tão competitiva. Qual que é o ponto? Tem algumas organizações que, como a do fatídico colega da Vivi, que podem entender que se não tem tanta competitividade para aquela pessoa no mercado, que ela aceita ganhar menos de 100% da faixa. Porque, afinal, o mercado não vai tirar ela de lá. Porque a faixa serve para isso, serve para balizar o quanto o mercado paga. Pelo menos na Comerc, a gente pensa de forma muito diferente. Primeiro, né, equidade é algo muito importante. Então, essa saúde de folha de pagamento, de remuneração, ela é olhada mensalmente para entender se dentro dessa faixa que eu tenho a oportunidade de ter pessoas no mesmo cargo, caminhando nela, se eu não tenho diferença entre mulheres e homens. E eu acho que isso tem que ser uma prática constante de todo o RH. Tem que ser um indicador a ser perseguido mesmo, entendeu? Deixa eu ver como que estão os meus salários, né? Pensando em gênero. Isso é uma prática. E agora, saindo um pouco do ambiente salário e falando um pouquinho de carreira, quais são as ações que eu tenho para desenvolver as mulheres? Então, assim, eu tenho uma trilha de desenvolvimento específica para mulheres, eu tenho benefícios ou políticas internas que ajudem, né, a mulher nessa corrida da vida que ela começa depois ou que tem mais obstáculos. Então, que tipo de benefício que eu tenho? Aqui na Comerc, a gente tem a mentoria feminina, que já estamos na 3ª edição. Iniciamos, hoje lançamos, né, a 3ª edição, que é um programa que tem rendido bons frutos, né, do ponto de vista de carreira das mulheres, exatamente o que a gente falou no começo, se enxergar, entender que tem representatividade, qual é o caminho, por onde eu posso seguir, conversar com alguém que já passou pela carreira, enfim, enfrentou as barreiras que todas nós enfrentamos. Então, assim, eu acho que são vários pilares. Mas os programas são bem importantes, que afirmam, né, que a gente quer tratar esse tema e, consequentemente, você acelera a mulher nessa corrida que tem obstáculos aí maiores em termos de desigualdade. É muito bom a gente ver estratégias como essa sendo implementadas, né, e dando certo nas organizações. E aí, a gente já está chegando no final desse bate-papo. O que vocês pensam sobre o futuro? Porque a gente tem um passado, muitos desafios, um presente também, assim. A gente vê, né, como a Viviane mencionou até, novas políticas sendo adotadas por várias empresas, né, capitaneadas aí por algumas decisões de governo mesmo. Mas como vocês enxergam o futuro da equidade de gênero? E aí eu vou querer extrapolar para além das organizações, acho que para tudo. Como é que vocês veem? Não acho que vai ser mais simples, gente, mas eu acho que vai ser melhor que o passado. Então, quando a gente pensa na dificuldade que nós vivemos há 30 anos, elas foram maiores do que as dificuldades que nós vivemos hoje. Eu tenho uma expectativa que a gente tenha menos dificuldades no futuro, mas elas vão existir. Então, sabendo que elas vão existir, como é que a gente toma decisão hoje para que a gente diminua, né? Que a gente caminhe até lá? O que significa que, sim, a gente tem que falar sobre isso, que a gente não pode rir de piadinha, que a gente tem que buscar o espaço de liberdade feminina, gente, ele é muito estreito. Então, a gente precisa proteger a decisão da mulher. Se ela quer trabalhar fora, que a gente incentive. Se ela quer ficar em casa, que a gente incentive. Porque não importa o que a gente faça, sempre tem alguém para dizer que está errado. Então, quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente vai ter consciência para tomar decisões ou falar coisas que ajude a vida das mulheres seja melhor lá para frente. Então, gente, a pergunta que eu mais ouço na vida, às vezes sem a menor má intenção, mas a pergunta que eu mais ouço na vida é quem cuida do meu filho. Como se ele tivesse caído do pé, né? Que ele fosse filho só meu. Ele tem pai, gente. Né? Então, assim, a criança não está comigo, está com o pai. Mas é um não lugar na cabeça das pessoas. O fato de eu viajar muito a trabalho, né, de eu estar sempre fora, cria uma dinâmica na minha casa que ela é muito dividida. E tem horas que definitivamente a responsabilidade do Guilherme é o William, que cuida, que faz, que está junto, que vai na escola, que leva, busca, que leva para as 1000 coisas durante o dia. E ele topou.
Então, não se trata só da gente avançar as mulheres. Se trata também da gente ter uma consciência de que o mundo que a gente vive hoje, do mundo que a gente acha que vai ser melhor para os nossos filhos, é um mundo em que a gente divide mais a onda, não só no trabalho, mas também dentro de casa. Né? Não se trata só de proteger um lugar para elas, porque eu acho que isso também, de certa maneira, é frágil. A gente precisa ter uma mudança mais sistêmica, uma mudança para elas e para eles, deixando claro que isso é melhor para todo mundo, porque esse é um mundo que eu acho que vai ser melhor para os meus filhos viverem, para os nossos filhos como um todo viverem. Mas tem que ter consciência e tem que ter militância. Né? O que não quer dizer que tem que ser sempre muito ruidoso. Tem hora que a gente faz tanto ruído que às vezes a gente sai do foco. Né? O foco tem que ser melhor, a gente tem que ter liberdade de escolha e a gente também precisa de um lugar mais acolhedor de mulheres com mulheres, né? Para que a gente respeite diferentes decisões, para que a gente respeite diferentes formas de ver o mundo, que a gente possa ampliar um pouco esse espaço de liberdade que não foi uma oferta muito generosa ao longo, né, enfim, das últimas décadas que nós vivemos em geral. Marina, para você e o futuro? Bom, eu acho que indo além das organizações, né, que você comentou, eu tenho falado muito com amigas que têm filhos pequenos, qual que é o papel das mães, né, com as crianças? E eu tenho uma amiga que ela fala assim, é o papo do meu café da manhã. E esse papo do café da manhã é o papo aberto com criança de 2, 3 anos de idade, que a menina pode ser o que ela quiser, para o menino que ele pode sim ser dono de casa, e tá tudo bem, porque aí a gente extrapola, né? É a história do gênero que o homem não pode chorar. Cara, olha o que a gente está fazendo com os meninos quando a gente faz isso, né? Então, assim, avanços estão acontecendo, mas eu acho que essa conversa é a conversa do café da manhã. Então, que a gente tenha, né, as nossas crianças sendo desenvolvidas nesse sentido, né, aprendendo sobre isso, para que a gente não precise disso de forma impositiva na organização. E que o pai que passa a ter uma licença paternidade, será que eu saio? Que seja natural sair. Né? Que no futuro as organizações todas tenham, que todos os homens saiam achando natural, que ninguém contrate mulher porque ela vai ganhar menos, ou contrate homem porque não tem licença paternidade, a depender da grande maioria das empresas. Então, essa conversa do café da manhã, ela acaba sendo esse futuro que a gente quer, eu acredito muito nisso. É bem importante a gente perceber que é papel de todo mundo. E não é só motivo de discussão em março, especialmente por Dia da Mulher, enfim, ou por datas comemorativas, é algo que precisa estar no dia a dia, né? E eu queria só fazer um recorte aqui, porque a gente está falando também de lugares de privilégio, principalmente, né? A gente tratou aqui de um tipo de diversidade, mas existem outras e existe espaço para que as organizações discutam outras. E diversidades que têm relação, né? Do papel da mulher trans nesse momento, da mulher preta. Enfim, a gente tem inúmeras camadas que a gente só abriu um espaço aqui. Então, um convite também para todas as outras pessoas para estudarem, né, para entenderem que não é o nosso lugar aqui, mas que a gente consiga aprender para poder conseguir lidar com isso da melhor forma possível, que seja bom para todo mundo. É isso. Muito bom. Marina, Viviane, eu queria agradecer a participação de vocês. Foi um bate-papo diferente do que a gente está acostumado aqui, falando só de energia e sustentabilidade, mas acredito que vai contribuir bastante. Principalmente a Marina trouxe aqui um pouco sobre isso no setor elétrico, que é bastante relevante aqui no nosso tema. Uma cliente falando disso, então isso é muito, muito legal para a gente. Eu queria agradecer só a vocês por participar em nome do Comercast. Que joia, um prazer estar com vocês, que a gente celebre dia 8 de março, não só com flores, mas muito mais com oportunidade. Obrigada, Vivi, por ter estado aqui conosco e obrigada, Vivi, pelo convite aqui no Comercast. Obrigada, gente. E se você gostou desse episódio e quer continuar recebendo conteúdos como esse, é só seguir a Comerc Energia nas redes sociais. Somos Comerc Energia em todas as plataformas. E se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Obrigada e até a próxima!